5 segundos, BTV Notícias. Oferecimento Posto Haas. 24 horas a seu dispor. Veja agora no BTV Notícias. Blumenau terá nova denominação dos bairros e o IPUB já está estudando as modificações. O vereador Eduardo Cittoni, do PMDB, não vota para a Celesc e, por isso, pode deixar o partido do PMDB. Está quase tudo pronto para a 14ª Oktoberfest. Aqui nos pavilhões da Proeb, os trabalhos estão em ritmo acelerado. O editorial de hoje tem o título Usina de Absurdos. O Brasil deve ser o único país do mundo a classificar o crime em comum e hediondo. No dicionário do Aurélio, hediondo é sinônimo de repulsivo, horrendo, pavoroso e sórdido. Sequestro seguido de morte, como foi o caso recente do menino em São Paulo, é crime hediondo. Assassinato sem sequestro é crime, apenas. Assim, entendem os nossos congressistas, originais que são. Mas estes mesmos congressistas, sempre eles, resolvem agora abrandar as penas para os chamados crimes hediondos, reduzindo-as pela metade. A alegação dos autores: evitar as rebeliões nos presídios. O Congresso Nacional Brasileiro, quando se trata de aprovar absurdos, é insuperável. Agora, com a natural revolta e pressão da sociedade, alega, como disse o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Bernardo Cabral, lembram dele? O ex-ministro que abandonou a ex-ministra, dizendo que ia ao dentista, que houve um cochilo e aprovaram o disparate sem ler. Pior a emenda que o soneto. O senador, mais uma vez, perdeu a chance de ficar calado. Se congressista aprova leis sem ler o conteúdo, por que então o analfabeto não pode ser candidato? Como se vê, absurdo gera absurdo. Por pressão e revolta da sociedade, certamente esta lei não vai passar. Mas por pressão. A única coisa boa do episódio é a constatação de que o Brasil está começando a ter noção de que pode legitimamente pressionar as autoridades na defesa de seus interesses. E é bom que seja assim, pois com este Congresso que está aí, enquanto perdem tempo com essas agressões ao bom senso, as reformas de que o Brasil tanto necessita vão sendo empurradas com a barrigas cheias, e congressista come do bom e do melhor. E o país que se dane, que nos perdoem a imagem forte, mas hediondo, é este Congresso. Este você já conhece. Posto Haas, o mais bonito, o mais moderno e o mais bem localizado da cidade. Agora venha também conhecer o Hungry Tiger, a nossa loja de conveniência, com mais de 500 itens a seu dispor, dia e noite, inclusive domingos e feriados. Aqui, enquanto os frentistas abastecem o seu carro, você aproveita e abastece também a sua despensa ou faz um lanche rápido. Posto Haas, vivendo em ritmo de cidade turística e moderna. Soft Clean, uma lavanderia moderna com tecnologia alemã, italiana e equipamentos importados. Utiliza o verdadeiro processo de lavagem a seco e molhado para suas roupas de couro, camurça, microfibra, linho, seda. Soft Clean tem mão de obra especializada para lavar tapetes, cortinas, roupas de cama, mesa e banho. Soft Clean, Rua Floriano Peixoto, 450. Fone 322-3000. Mostra Bordeaux 97. Tem a ver como se vive com conforto e segurança, aproveitando melhor os espaços de sua casa. Mostra Bordeaux 97. De 29 de agosto a 28 de setembro, de terça a domingo, das 14 às 21 horas. Patrocínio de Berman Engenharia e Construções, Flipper Piscinas, Florence,
Karsten, Luxaflex, cortinas e persianas, Melman, Sala VIP, áudio, vídeo, design. Chegou o Clio, o 1.6 com tecnologia Renault. Renault Clio, você conhece o seu espaço. O cartucho de sua impressora acabou? Não se preocupe. Skal Tintas e Toners para impressoras. Garantia de 90 dias. Skal, tecnologia em reciclagem de laboratório. O Departamento de Defesa Civil da Prefeitura está iniciando um trabalho de orientação aos condôminos de prédios residenciais e comerciais de Blumenau, localizados em áreas inundáveis até a cota de 14 metros. O objetivo é incentivar os condomínios a manterem uma canoa ou barco a motor capaz de suprir as necessidades dos moradores com remédios, alimentos e água potável. Na próxima semana serão realizados treinamentos teóricos e práticos para os representantes dos condomínios, que não possuem orientação sobre o uso de canoas e barcos a motor. Os síndicos interessados podem entrar em contato pelo telefone. Anotem aí, 326-6823. O professor doutor em genética de abelhas, Warwick Kerr, que estuda abelhas desde 1930, introduziu as abelhas africanas no Brasil e está na FURB até o fim do mês, prestigiando o programa de pesquisas PET Biologia do MEC. Kerr revelou que é urgente a necessidade de salvar as abelhas sem ferrão, para que se possa garantir a sobrevivência da floresta atlântica. Essas abelhas, em torno de 300 espécies nativas, são responsáveis por 90% da fecundação das plantas de nossas matas. De acordo com o pesquisador, produzir mel é uma atividade lucrativa, onde o Brasil disputa o 4º lugar com o México e a Argentina, com o produto de abelhas uruçu valendo em média 10 vezes mais que de outras abelhas. O sarampo está causando novamente preocupações. A Secretaria de Saúde está pedindo aos pais que levem os filhos para receberem a vacina contra o vírus. O secretário de Saúde, Edson Adriano, conversou com a nossa equipe de reportagem e, entre outros assuntos, falou da ação do Departamento de Vigilância Sanitária que interditou o ambulatório da empresa Teca por não oferecer condições de funcionamento. A situação do sarampo realmente preocupa. Estamos vivendo uma situação de surto no estado de São Paulo, que está se estendendo para outros estados da federação, inclusive aqui em Santa Catarina, hoje no extremo oeste, nós estamos atravessando um surto da doença. O número de casos está crescendo e há o risco. Vamos viver agora as festas de outubro, nossa região do Vale do Itajaí, há risco, é claro, com a vinda de turistas, de termos uma propagação da doença na nossa região. Blumenau está preparada então? Blumenau está preparada. Nós estamos fazendo um apelo a todos os pais cujas crianças ainda não foram vacinadas, que levem os seus filhos nos postos de saúde para receberem as vacinas. Crianças até 11 meses de idade receberão a vacina contra o sarampo. Crianças de 1 ano até 12 anos receberão a triviral contra sarampo, rubéola e cachumba. E de 13 a 14 anos, novamente, a vacina contra sarampo. Estamos fazendo um apelo, então, a todos os pais cujos filhos até 14 anos que não receberam a vacina contra o sarampo ou que ainda não tiveram a doença, que levem seus filhos até os postos de saúde. É a única forma da gente prevenir um surto da doença na nossa cidade. Secretário, vamos aproveitar a oportunidade de conversar um pouquinho a respeito da situação de vigilância sanitária. É verdade que a vigilância sanitária autuou o ambulatório da empresa Teca? Sim, o ambulatório da empresa Teca está interditado para apresentar irregularidades no piso, irregularidades na parede, irregularidades nos equipamentos, no próprio ambiente de trabalho do ambulatório. É um ambulatório localizado em ambiente insalubre, colocando em risco os profissionais de saúde
que lá atuam e também os trabalhadores da empresa que lá são atendidos. Um ambiente inadequado. A empresa ela foi notificada em maio, recebeu um prazo para se adequar às exigências da vigilância sanitária, às exigências do Código de Saúde do município de Blumenau. Se adequou parcialmente, muita coisa ainda ficou a ser feita e estamos esperando então que a empresa transfira o seu ambulatório para um outro local, para não gerar prejuízo para os trabalhadores. Houve multa? Não houve multa, nós não aplicamos multa, nós interditamos o ambulatório. Nosso trabalho, em termos de vigilância sanitária, ele é, em primeiro lugar, educativo. Nós queremos educar a população, educar os empresários a uma adequação às condições ideais de higiênico-sanitárias. Só no segundo momento é que ele é punitivo, ele é coercitivo. Secretário, a Vigilância Sanitária também está recolhendo medicamentos que colocam em risco a vida da população brasileira. Como é que está esse trabalho aqui em Blumenau? Esse é um trabalho praticamente contínuo por parte da vigilância, A vigilância sanitária, ela passa periodicamente em todos os estabelecimentos farmacêuticos da cidade, recolhe os medicamentos vencidos e recolhe os medicamentos que o Ministério da Saúde assim determina. Como o Ministério da Saúde recomenda com muita frequência a retirada de comércio de uma série de produtos, essa atuação ela vem acontecendo de forma contínua aqui em Blumenau. A nossa equipe de reportagem esteve, nesta manhã, na Teca, procurando explicações sobre o caso da interdição do ambulatório. Infelizmente, foram informados que ninguém da diretoria que estava em reunião queria se pronunciar sobre o assunto. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou na última segunda-feira que o INPC de agosto registrou uma variação negativa de 0,03%. Com isso, a inflação acumulada nos últimos 12 meses é de 4,3%. 8 das 11 capitais pesquisadas tiveram uma deflação em agosto. As taxas negativas foram apresentadas em Porto Alegre, Salvador e Goiânia. O transporte público foi o único a apresentar variação positiva de julho para agosto, com 2,10%. Com 4 recordes batidos no atletismo e 19 na natação, além de expressiva melhora no nível técnico das competições coletivas, encerrou no último domingo os 24º Jogos Estudantis da Primavera de Blumenau. Durante 10 dias, aproximadamente 6.000 atletas entre 7 e 17 anos disputaram 12 modalidades, 5 destas coletivas com a realização de 371 jogos. Nas disputas individuais, o xadrez foi uma das modalidades que atingiu um número recorde de participantes. Foram 358 atletas, quase o dobro em relação ao ano anterior. O BTV Notícias faz uma pausa para o intervalo comercial e volta em seguida. Este você já conhece. Posto Haas, o mais bonito, o mais moderno e o mais bem localizado da cidade. Agora venha também conhecer o Hungry Tiger, a nossa loja de conveniência, com mais de 500 itens a seu dispor, dia e noite, inclusive domingos e feriados. Aqui, enquanto os frentistas abastecem o seu carro, você aproveita e abastece também a sua despensa ou faz um lanche rápido. Posto Haas, vivendo em ritmo de cidade turística e moderna. A joalheria e ótica Schwab foi buscar no minério bruto da natureza a delicadeza e a magia das joias preciosas, que com certeza encantarão quem você ama. Na Schwab, além de joias, você encontra várias opções em presentes, como relógios, óculos, cristais, pratarias e artigos importados. A joalheria e ótica Schwab está há 54 anos no mercado, trabalhando para deixar sua vida mais brilhante. Schwab, pensando em você. Blumeterra, uma empresa blumenauense fundada em 1981. Possui usina de britagem própria e é grande prestadora de serviços de terraplanagem, dragagem, construção de barragens, canais de irrigação, estação de tratamento de esgoto e pavimentação, além de prestar grande serviço ao meio ambiente, coletando os lixos industriais e domésticos. Blumeterra, construindo um mundo melhor. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar.
Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha. Pesque, há 35 anos apaixonado por Santa Catarina. Adega é o resgate da noite em Blumenau. Com música ao vivo, cardápio variado, bebidas nacionais e importadas. Adega cria um momento único para descontração e lazer. Com atendimento solícito e profissional, Adega é a opção para as pessoas de bom gosto. Viva a noite de Blumenau. Viva a Adega. A denúncia contra vereadores, ex-vereadores e funcionários públicos envolvidos no escândalo da concessão de vales salariais na Câmara Municipal de Blumenau foi acatada na última segunda-feira pelo juiz da primeira vara criminal, Luiz Carlos Cercato Padilha. A acusação foi julgada procedente por crime de peculato e no dia 7 de outubro, às 15 horas, haverá um interrogatório com todos os réus. Em seguida, serão ouvidas as testemunhas arrogadas pelo Ministério Público. Segundo o juiz, as concessões irregulares de vales salariais renderam aos beneficiados cerca de R$ 148 mil. O Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica do Ministério das Minas e Energia divulgou na segunda-feira portaria autorizando as companhias energéticas estaduais a instalar gerenciadores de cargas de residências, instalações comerciais ou pequenas indústrias que trabalham com redes de baixa tensão. Os gerenciadores são peças que permitirão ao consumidor controlar o uso de equipamentos que consomem muita energia, como chuveiro e ar-condicionados, nos horários de pique de consumo. A instalação do gerenciador de carga só será feita com autorização do consumidor. Quem concordar, ganhará ainda um desconto da companhia energética. A 14ª edição da Oktoberfest terá uma decoração voltada às grandes personalidades da cidade. O trabalho está em ritmo acelerado. Terezinha Raimann, que está coordenando as atividades, conversou com o repórter Rodrigo Ramos. Faltam 16 dias para a 14ª Oktoberfest e os ritmos dos trabalhos aqui na Proeb estão bastante acelerados. Nós vamos conversar agora com a professora Terezinha Raimann, que vai contar as inovações e as novidades. Bem, nós estamos com os pavilhões todos com uma temática histórica da cidade, comemoração, por exemplo, aqui no pavilhão A, uma homenagem ao Fritz Miller, onde nós temos uma pesquisa bastante forte relacionada à natureza, aos animais, a sua pesquisa também com dentro da natureza, as bromélias, as orquídeas, enfim, quer dizer, há toda uma preocupação de se voltar às comemorações dos centenários que nós estamos vivenciando neste ano. No pavilhão B nós temos uma outra comemoração que é os 30 anos da morte da Edith Gertner e também fizemos uma homenagem lá a ela, ao teatro e a sua, digamos assim, seu prazer, né, em cuidar dos seus gatos, que eram os animais preferidos, e também uma preocupação com a natureza. No pavilhão C, nós estamos homenageando o Dr. Blumenau, nosso fundador, os 147 anos da cidade, e trazendo então as cores da vermelha, amarelo e preto, que são as cores da Alemanha, né, da bandeira da Alemanha. Nesse pavilhão também fizemos uma homenagem ao Dr. Blumenau, que a sua flor predileta era rosa. Então, estamos trazendo uma decoração, digamos assim, bastante interessante, através de umas colocações de treliças, né? E sobre elas, então, guirlandas e rosas, essas rosas nas cores amarelo, vermelho e branco, uma homenagem ao Dr. Blumenau. No pavilhão D, nós estamos fazendo uma homenagem à música, às nossas bandas, aos nossos grupos musicais e também ao Hans Geier, que neste ano também teve o seu centenário de nascimento e que foi bastante homenageado junto ao Teatro Carlos Gomes, através da Fundação e do próprio Teatro Carlos Gomes. Professora, quantas pessoas estão envolvidas nesse trabalho aqui na Proeb?
Nós temos diretamente no trabalho de artesãos e os que estão trabalhando em fixar os materiais, os panos, 30 pessoas envolvidas, e além disso teve toda uma participação da comissão que antecedeu, né, digamos a esses preparativos, que foi a comissão que discutiu essas temáticas e apresentou sugestões, que estavam envolvidas pessoas representantes da cidade, vereadores, também grupos, representantes de grupos folclóricos, o próprio Senai também fez parte através dos seus alunos do curso de turismo. Enfim, teve uma representatividade bastante grande de pessoas envolvidas. Professora, outra coisa que a gente já nota na cidade é com questão a decoração da Rua 15 e das principais ruas da cidade. Como é que está a decoração da Rua 15? Olha, nós começamos pelas entradas da cidade, né, e a decoração da Rua 15 deve ficar pronta na próxima semana, no final de semana, porque estamos agora nos preparativos finais de colocação das flores nos arranjos, né? Há uma preocupação de colocar também as homenagens aos nossos comemoradores desse ano, centenários, né? Então vão fotos do Dr. Blumenau, do Fritz Miller, da Edith Gärtner e também do Hans Geier. E além disso vão os arranjos florais que a gente está agora preparando e com certeza até o final da semana que vem deve estar nas ruas. A decoração vai ficar pronta dentro do prazo? Nós esperamos que sim. A nossa preocupação é que até o final da semana que vem, aproximadamente entre o dia 25 e dia 26, esteja praticamente pronta toda a decoração, porque você sabe que esse ano foi trocado tudo, desde os pavilhões, as ruas, foram feito toda uma decoração nova e isso, digamos assim, deu um trabalho um pouco maior, né, em relação aos anos anteriores, pela troca de todo o material desse ano, né? Tá, então vamos aguardar e vamos esperar então para conferir de perto os detalhes da decoração esse ano na 14ª Oktoberfest. Com imagens de Márcio Oster, Rodrigo Ramos para o BTV Notícias. Estão abertas até 24 deste mês as inscrições para o curso de pós-graduação em Tecnologias de Desenvolvimento de Sistemas. A especialização é indicada para graduados em Ciências da Computação, tecnólogos em processamento de dados e profissionais de informática. As aulas começam no dia 2 de outubro e vão ser realizadas em semanas alternadas, nas quintas e sextas-feiras, das 18h30 até as 22 horas, e nos sábados, das 8h20 até o meio-dia. Mais informações pelo telefone 323-6200. A equipe brasileira continuou nesta terça em Florianópolis a sua preparação para enfrentar a seleção da Nova Zelândia na próxima sexta, na abertura da Copa Davis. A equipe do Brasil, formada por Gustavo Kirten, Fernando Merigene, Jaime Onsins e André Sá, vem intensificando o período de treinamentos. Na segunda, o time brasileiro treinou em 2 períodos em Florianópolis. Primeiro, das 9 até o 12h30 e depois, das 2h30 da tarde até às 6 horas. A equipe neozelandesa, que também está treinando em Florianópolis, elogiou as instalações para a Copa Davis. Já está em fase de estudos a proposta da nova divisão dos bairros de Blumenau. O projeto é do IPUB, que está discutindo com segmentos da comunidade. Sim, o projeto de redivisão dos bairros de Blumenau é um projeto que faz-se necessário, até porque a divisão de bairros oficial que está em vigor, ela é de uma legislação de 40 anos atrás, é de 1956. Nesse ínterim foram admitidas outras áreas urbanas, mas não consideradas oficialmente como bairros. E o trabalho da redivisão de bairros hoje, então, está reordenando com critérios e parâmetros geográficos, socioeconômicos, para dar uma redistribuição conceituada com caráter de vizinhança e valores assim mais significativos que expressam a realidade da organização social da comunidade blumenauense. Atualmente, Blumenau conta com quantos bairros? Pela legislação vigente, são 29 bairros. E na proposta de nova divisão, chegam a 36 bairros, e mais o distrito de Vila Topar. Quais serão os benefícios que essa nova divisão vai trazer aqui para quem mora em Blumenau? Olha, é claro que o que se conceitua, principalmente, não é que vai ter uma divisão de bairros e você vê a divisão, né? Mas você entende que isso trabalha um conceito de vizinhança muito importante, de solidariedade e de dados. Por exemplo, é muito marcante a questão com o vínculo ao IBGE. O IBGE vai fazer o recenseamento do ano 2000 e pede à municipalidade que adiante parâmetros para que possa trabalhar dados efetivos. Ou seja, quando o IBGE concluir os trabalhos deles, eles vão passar dados do bairro,
população, atividades econômicas, educacionais, saúde, tudo isso referente ao bairro. Então, nesse caráter, essa divisão do bairro é muito expressiva, porque a comunidade, as associações de moradores daquela região vão ter informações mais precisas, organizadas oficialmente, que expressam o que está acontecendo, qual é a realidade daquele local. Aqui nós temos um mapa da cidade de Blumenau. Você pode exemplificar como é que vai ficar essa nova situação? Aqui a gente tem uma vista geral do município, a delimitação do perímetro urbano, definindo essas áreas escuras como a área rural, e essas cores são os novos bairros propostos. O que antigamente era feito era assim: a divisão anterior considerava o bairro dividido por linhas chamadas linhas secas, que são linhas traçadas em mapa. Essas linhas traçadas em mapa estão dando lugar a critérios físicos localizados espacialmente, como rodovias, as curvas de nível da topografia, outras vias urbanas. Então é fácil de perceber agora qual é realmente o limite do bairro. Quer dizer, é claro que isso gera um trabalho na mudança dos cartões de apresentação, de endereçamento, mas é um benefício muito grande no momento em que ele consegue identificar que aquilo realmente está relacionado com o caráter socioeconômico da região. Então esses trabalhos estão sendo desenvolvidos agora com as comunidades. O trabalho foi dividido em 5 grandes áreas de abrangência para fazer contatos comunitários e estão programadas então 5 séries de reuniões com representantes das associações para que num segundo momento sejam analisadas as propostas e finalmente postas essas análises e o ajuste, vamos dizer assim, fino desse assentamento, ser então encaminhado à Câmara de Vereadores para aprovação legal. Então, isso ainda esse ano. Então depende somente da aprovação da Câmara de Vereadores agora? Veja, preliminarmente vamos fazer o contato com a comunidade, que são as reuniões que estão acontecendo agora em segundas-feiras. Concluída essa fase de trabalho com a comunidade e com o endosso da comunidade, aí sim se encaminhar para a Câmara de Vereadores para que tenha a apreciação pelo Poder Legislativo, que também representa a comunidade. Quer dizer, em todas as instâncias vamos esgotar a análise dessa proposta. O presidente da Associação de Moradores do Médio Garcia, Vilmar de Oliveira, denunciou em uma rádio local, na manhã desta terça-feira, que foi encontrada uma grande quantidade de peixes mortos nas margens do Ribeirão Garcia. A TV Galega esteve nas margens deste ribeirão e encontrou outros veículos de comunicação à procura dos peixes mortos. Felizmente, nada foi encontrado. A Fundação do Meio Ambiente divulgou uma nota afirmando que realmente alguns peixes foram encontrados mortos ao longo do ribeirão e que as análises já estão sendo feitas. Na edição de amanhã do BTV Notícias, você vai ver a matéria completa sobre este assunto. O BTV Notícias volta em 3 minutos com outras informações. Este você já conhece. Posto Ras, o mais bonito, o mais moderno e o mais bem localizado da cidade. Agora venha também conhecer o Hungry Tiger, a nossa loja de conveniência, com mais de 500 itens a seu dispor, dia e noite, inclusive domingos e feriados. Aqui, enquanto os frentistas abastecem o seu carro, você aproveita e abastece também a sua despensa ou faz um lanche rápido. Posto Ras, vivendo em ritmo de cidade turística e moderna. Viver cada dia que nasce, ser feliz, vendo a gente que cresce sempre mais. Cada novo momento da nossa terra, vendo o povo se unindo numa só voz. Santa Catarina, viva, 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 valor tá fazendo e vai fazer sempre mais, viva! Quando você estiver precisando de material elétrico, procure a Elétrica Zata. A Elétrica Zata possui todo o material elétrico necessário para a sua instalação, sendo ela residencial ou industrial. A Elétrica Zata possui também eletricistas especializados para qualquer tipo de instalação. Visite-nos ou ligue para o nosso televendas. Elétrica Zata, sinônimo de bons preços e qualidade. Revele seu filme no Cine Foto Carlos e ganhe grátis uma ampliação da foto de seu filho. Aproveite e faça a foto que todo mundo vai adorar. Traga sua criança no estúdio do Cine Foto Carlos e obtenha
Uma excelente reprodução do seu carinho. Cine Foto Carlos, revelando seus melhores momentos. Scal cartuchos de tinta para impressoras laser e jato de tinta. Deixe uma boa impressão com a economia e qualidade que você precisa. Scal, tecnologia em reciclagem de laboratório. O relator do processo de impeachment do governador de Santa Catarina, Paulo Afonso Vieira, do PMDB, deputado Jaime Mantelli, do PDT, renunciou ao cargo na segunda-feira durante reunião da comissão especial que encaminha o processo. Mantelli disse ter ficado contrariado pela dispensa das testemunhas de defesa do governador. No dia 1º de setembro, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou requerimento dispensando as testemunhas do governador na atual fase do processo de impeachment por crime de responsabilidade. A decisão agiliza o processo, tornando-o cerca de 2 meses mais curto. O vereador Eduardo Citônio pode ficar sem partido. Após um desentendimento com lideranças do PMDB, o vereador está analisando a possibilidade de integrar outra bancada. A polêmica começou depois de uma reunião realizada em Florianópolis, onde foi discutido o retorno do vereador junto à administração da Celesc, do qual ocupava o cargo antes de ser eleito vereador do PMDB. Olha, a situação perante a Celesc é uma situação delicada, difícil, né? Nós tivemos ontem em Florianópolis, convidado que fomos pelo presidente da empresa, Eduardo Pimboreira, e onde fomos discutir a questão da volta ou não à Celesc. A reunião foi uma reunião que transcorreu tranquila e a reunião acabou o presidente dizendo que iria tomar uma decisão e comunicaria ao senhor governador do estado. E ali pelas 18, 19 horas, o presidente ligou ao vereador Deusdite, que era isso combinado, dizendo que o governador tinha alegado que não faria troca na Celesc porque tinha alguns segmentos que eram contra o meu retorno na Celesc. Citou o prefeito de Gaspar, prefeito de Timbó, citou o presidente do partido, citou o ex-prefeito de Altos Reis e 2 vereadores do PMDB. Para mim foi uma surpresa, né, porque eu não esperava esse posicionamento, principalmente dos vereadores. Mas política é assim mesmo, não é que eu concorde com a decisão, não concordo, porque essa decisão não está disputando o cargo. O que está se disputando aqui é um compromisso, né, quando este vereador, então engenheiro da Celesc e administrador, foi convidado pela direção da empresa, na época o presidente Paulo Meller, de que nós teríamos que ser candidato a vereador. Era a primeira vez, até porque eu sou um funcionário de carreira e hoje sou um político, mas eu tenho orgulho de dizer que sou engenheiro da Celesc, trabalhei em Florianópolis, em Chapecó, em Blumenau. Eu fiz a minha carreira como profissional e o partido entendeu que eu devia ser candidato. Fui candidato, mas com algumas condições. A primeira condição era de que a garantia do retorno ao cargo, já que a minha carreira profissional não podia ser prejudicada. E a segunda é que eu fizesse a indicação do meu substituto. A indicação foi feita e o retorno depois ficou difícil, porque o presidente mudou, ficou o Tatinho como presidente, o Tatinho achou que não devia, embora eu tivesse tido apoio na época de todos os prefeitos da região. Nós tivemos audiência com o governador, tivemos audiência com o Tatinho, e ele achou que não devia mudar. Quando entrou o ex-prefeito de Criciúma, Eduardo Pimboreira, nós tivemos outras conversas, os vereadores, então vereadores do PMDB foram juntos, levaram a solidariedade, e estranhamente agora nesse último dia aconteceu esse fato que para mim é estranho, até uma surpresa, mas eu tenho dito que política se faz com grandeza, eu não faço política pessoal, eu faço política de partido, e algumas pessoas estão muito mais preocupadas com o futuro político do Citônio, no sentido de ser candidato ou não, e em vez de pensar num partido forte. Eu lamento isso, estou reavaliando a posição, eu estou satisfeito porque tive a solidariedade de várias pessoas hoje, tive
Tive na minha residência ao meio-dia uma reunião com o grupo da Celesc, que foi pedir que eu reavaliasse minha posição, que eu não tomasse uma posição em cima da emoção, mas sim com a razão. Tive, com muito orgulho, convite de praticamente todos os partidos, com exceção do PT, para que eu mudasse de partido, né? Mas eu tenho dito que, acima de tudo, eu exijo o respeito, né? A minha cidadania ser respeitada, e a lealdade, os compromissos, que no momento não estão sendo praticados pelo PMDB. Em cima disso, eu vou avaliar isso, vou discutir mais com o pessoal, mas uma coisa é certa, né? Eu não convivo em partido que é dirigido pelo João Carlos, né? O presidente não foi ético, não respeitou uma decisão da bancada e está muito mais preocupado em proteger o seu espaço. Espaço nos protege, espaço se conquista, mas nós vamos avaliar. Eu posso dizer que no momento, não é que eu esteja saindo do partido, eu até não estou tomando essa decisão em cima de vários pleitos que fizeram para mim hoje de manhã, mas eu estou numa situação de análise e vou procurar o meu caminho, meu espaço, sem dúvida nenhuma, e lamentando, sem dúvida, que são essas atitudes que faz com que o PMDB faz aí 10 anos que não consegue botar um deputado estadual, que não consegue botar um deputado federal, porque tem alguns que, em vez de trabalhar, ficam muito mais preocupados em governar por fofoca, por falatório, e quando deveriam praticar a política com grandeza, e é essa que esse vereador faz. O resto do tempo vai dizer quem tem razão, não. A Câmara de Vereadores, então, pode ter um vereador sem partido? Olha, todas as possibilidades não devem ser desconsideradas, né? Eu volto a dizer, eu vou analisar friamente, evidentemente que eu volto a dizer, com esse presidente eu não sento, até porque eu tenho muito caráter para poder sentar com pessoas que não têm a coragem de discutir política numa mesa. Eu não faço política com telefone nem com fofoca. Esse momento eu posso ser prático, com esse presidente eu não sento. E os próximos dias é que eu vou decidir, junto com esse pessoal, qual a minha posição. Hoje eu posso dizer o seguinte, eu estou no PMDB, mas sou independente e a partir de agora eu tomo as minhas decisões e não dou respaldo para ninguém e vou agir da minha cabeça e em cima daquelas pessoas que estão comigo, aquelas pessoas que têm credibilidade e não com determinados tipos de caráter que a mim não faz bem e eu quero até distância. Os planos de saúde aplicaram reajustes médios em suas mensalidades maiores que a inflação. De acordo com dados da FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, os planos subiram 14,3% no período de setembro de 1996 a agosto passado. No mesmo período, a inflação foi de 4,65%. Há indícios de que está havendo prática de excessiva correção de preços por parte dos planos de saúde. O aumento da competição no setor, impulsionado pela entrada do capital estrangeiro, vai ajudar a corrigir essa distorção, forçando uma queda nos preços. Que deve ser dada para um cidadão que sequestra uma pessoa e depois mata? A morte. A morte. A morte tem que haver, né, para esses caras, porque... Deveria fazer com ele a mesma coisa que ele faz com as pessoas, certo? Me matar. Deve ser preso, né, e pagar pelo que ele fez, né? Ter a cadeia definitiva. Eu acho que tem que ser tratada da mesma forma, tá? Olha, não tem nem o que responder, porque acontece tanta coisa, se a gente defender um, tá dando apoio para o outro. Se criticar o outro, corre risco, né? Porque eu posso dar uma resposta concreta, eu não sei se eu vou chegar vivo em casa. Olha, sobre sequestros, é um dos crimes mais bárbaros que existe. Eu acho que o Brasil deve começar a pensar em realmente agir mais severamente com esse tipo de criminalidade, porque não existe a lei que hoje em dia realmente ampara o cidadão, e sim que só ampara o criminoso. É lamentável, isso está acontecendo em nosso país. Eu acho que tem que dar um crime mais rigoroso, igualzinho. Eu sou
favor de a pena de como que se fala, aquela... Pena de morte? Pena de morte. Porque se existir isso, vai parar um pouco. Eu acho que aí o Brasil vai ser mais um pouco coisado, porque o nego mata, vai preso, cumpre a pena, vamos pôr 5 anos, daqui a pouco ele é solto, ele vai continuar a mesma coisa fazendo, matando, tirando muitas pessoas que são muito boas, tirando as vidas de muitas pessoas boas. PTV Notícias termina aqui. Assistam agora a Mesa de Bar com Altair Carlos Pimpão e seu convidado de hoje, Carlos Valdrich. Gratos pela atenção e até amanhã. Até amanhã, Cleiton. Até amanhã. Nos vemos amanhã. PTV Notícias. Oferecimento Posto Haas. 24 horas a seu dispor.